Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Que coisa boa! Trazendo o segundo vídeo dessa playlist sobre a Revolução Industrial. No primeiro vídeo falamos um pouco sobre o conceito de Revolução Industrial e a partir de agora, vamos falar um pouco sobre as condições do desenvolvimento da indústria, falaremos do desenvolvimento da produção de bens e finalizaremos com uma parte muito importante que é a saber o porquê que a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial. Eu costumo brincar com os meus alunos sobre o seguinte, que para que você consiga empreender, fazer um negócio, principalmente se for um negócio relacionado à indústria, você não precisa de nada disso aqui. Você só precisa de letras M's. Você precisa de 6 letras M's. Você precisa de mão de obra, de matéria-prima, de mercado consumidor, meios de transporte, meios de produção e money, dinheiro. Bem, brincadeiras à parte, vamos falar de coisa séria aqui. Bem, mas esses 6 M's, eles são úteis porque os alunos acabam se lembrando depois daquilo que é necessário para o desenvolvimento industrial. Mas a gente vai falar de uma forma mais técnica, afinal de contas a gente está estudando, então a gente precisa saber de uma forma mais técnica. Mas é um bom artifício para a gente lembrar os 6 M's, tá? Bem, mão de obra. Mão de obra é fundamental porque você precisa, embora as máquinas se tornem o centro da produção, a mão de obra é necessária porque o ser humano ele é aquele que gerencia, né, a produção, que faz as máquinas funcionarem e por aí vai. Recursos naturais, a gente pode falar desde a matéria-prima, por exemplo, a indústria têxtil precisa de lã, precisa de algodão e de outros materiais, e também precisa de combustível. Naquela época, quando surgiu a Revolução Industrial, se utilizava principalmente o carvão mineral, que era uma fonte de energia, né? Então, os recursos naturais são fundamentais para que o negócio funcione bem. Mercado consumidor, porque uma vez que você produz alguma coisa, você precisa vender. Porque produzir sem vender, você vai ter um acúmulo lá de coisa e vai ter um prejuízo danado. Meios de transporte, porque você precisa de uma estrutura de escoamento. Produz algum bem, precisa até chegar ao mercado consumidor, uma forma de escoar esse produto, de levar esse produto até o seu cliente. Obviamente que hoje as coisas são muito mais complexas, muito diferentes, mas naquela época você tinha a produção centralizada, então o meio de transporte era fundamental, principalmente 2 meios de transporte. As embarcações, os navios, e depois as máquinas a vapor, as ferrovias, né, as locomotivas a vapor, né, e, sobretudo, acúmulo de capital. Acúmulo de capital são os recursos monetários que você tem para investir. E, portanto, você precisa de um aporte inicial para, né, começar o seu negócio, até que você tenha ganhos ali que substitua ou que cubra aqueles gastos iniciais, e aí o negócio começa a girar da melhor forma possível, tá bom? Então, esses aqui são basicamente, bem basicamente, as condições para que acontecesse, né, o desenvolvimento da indústria. Pois bem, a gente chama de etapas do desenvolvimento industrial a partir da produção artesanal. A gente vai utilizar aqui, vamos chamar aqui, eu tenho uma persona que eu gosto de utilizar nas minhas aulas, que é o José Scrioso. O tataravô do José Scrioso morava lá na Itália e ele era produtor de sapatos. Embora a imagem aqui está mostrando uma padaria, né, um mestre, um padeiro aqui ensinando ao seu aprendiz como se fabrica um pão, mas a gente vai falar dos sapatos. Bem, lá nas oficinas medievais, o tataravô do José Scrioso, ele era responsável por todo o processo produtivo para fazer o sapato. Ele tinha lá uma vaquinha, esperava a vaquinha crescer, depois tirava o couro, aí cortava o couro, pregava, costurava, enfim. Demorava ali 2 meses. 2 meses, mais ou menos, para ele produzir um par de sapatos. Então, mas ele sabia de todo o processo, ele tomava conta de todo o processo produtivo. Ele tinha plena consciência desse processo e fazia tudo de uma forma manual. Quando acontecia, ele tinha ali uma outra
ferramenta que poderia facilitar o seu trabalho, mas basicamente o trabalho era feito todo manualmente. E ele praticamente trabalhava sozinho, no máximo ele tinha ali um aprendiz ou dois aprendizes que poderiam ajudá-lo. Pois bem, a partir de o tempo passou, o tataravô do José Creus ele percebeu que se ele dividisse as funções, a produção dele ficaria um pouco mais eficiente. E aí então ele começa a chamar os seus primos, os tios, os avós, enfim, os coleguinhas, todo mundo que estava ali perto para ajudá-lo na produção daqueles sapatos. Porque o José Creus, o tataravô do José Creus, ele produzia bons sapatos, e aí aumentou a demanda pelos sapatos do vovô José Creus, e aí ele quis então chamar pessoas para que pudessem ajudá-lo. E aí ele distribui as funções. Começa nesse momento uma produção que a gente vai chamar de produção manufatureira, com a especialização de funções, e geralmente era acontecia num lugar mais concentrado, e com cada pessoa exercendo uma função diferente. Com a produção manufatureira, você tem a melhoria nas ferramentas, porque as pessoas ficam mais especializadas, né, naquela função, ela vai aperfeiçoando a técnica também de fazer aquela função. Mas a produção se acelera bastante. Lembra lá que o tataravô, o José Creuso, ele produzia um par de sapatos a cada 2 meses? Pois bem, com a produção manufatureira, a família José Creuso passa a produzir aí mais ou menos 20 pares de sapato por semana. Então, assim, é significativa a evolução na forma de produção. Entretanto, lá os parentes, os descendentes do tataravô José Creuso descobrem máquinas. E aí as máquinas vão acelerar substancialmente a forma de produção de bens. E aí, porque a máquina ela é mais eficiente, ela trabalha de forma mais ininterrupta, o ser humano ele passa a ser coadjuvante no processo de produção, mas o que acontece efetivamente, você tem um aumento de qualidade, você tem um aumento de quantidade, portanto a máquina é mais eficiente, mas ela tem um ritmo de trabalho muito alucinado, comparado à capacidade humana. O fato é que ela aumenta a produção na seguinte proporção. Se o tataravô José Creuso ele demorava 2 meses para produzir um par de sapatos, os seus parentes na manufatura demoravam uma semana para produzir 20 pares. Agora, com a máquina, eles conseguem produzir 200 pares por dia. Então, esse é mais ou menos a proporção. Obviamente que eu estou dando um exemplo, mas é só para vocês terem a dimensão no processo de desenvolvimento na forma de produção de bens. Pois bem, e aí a grande questão é, por que a introdução de máquinas para a produção de bens aconteceu na Inglaterra e não aconteceu em outro lugar? Eu não vou entrar no aspecto técnico, mesmo porque esse vídeo ficaria enorme. Eu vou falar mais de questões políticas, econômicas e sociais. Aqui nós temos uma representação do parlamento britânico, né? Quando eu falo britânico, gente, eu estou falando da Inglaterra. Porque, embora o processo ele aconteça quase exclusivamente ali dentro do território inglês, mas ele se espalha depois ali dentro da comunidade britânica também, né? Great Britain. Pois bem, então às vezes eu falo como sinônimo, e eu sei que não são sinônimos, mas enfim, tá bom? Pois bem, a Inglaterra era um país que tinha bastante capital para investir, porque uma vez que ela se especializou no comércio marítimo e se especializou também na produção de manufatura, e ela conseguiu então acumular um dinheiro, ela conseguiu acumular capital para que conseguisse investir. Obviamente que a gente está falando de uma persona chamada Inglaterra, mas os protagonistas são os investidores, são os banqueiros, são os empresários, são os burgueses que estão acumulando aí recursos para investir na melhoria, no desenvolvimento tecnológico das máquinas. Bem, há vários tratados, há vários acordos, há vários momentos em que a Inglaterra ela consegue acumular capital para investir, tá bom? Um acordo que a gente chama a atenção é o chamado Tratado de Panos e Vinhos, que foi feito com Portugal, em que Portugal comprava produtos manufaturados da Inglaterra e a Inglaterra comprava produtos, por exemplo, como vinho,
de Portugal. Obviamente que a demanda de produtos manufaturados por parte de Portugal era muito maior do que a demanda da Inglaterra por vinhos portugueses, embora os vinhos portugueses sejam espetaculares. Eu ouvi falar, tá bom? Muito bem. Então a Inglaterra tinha ali à sua disposição, pelo menos ali na sociedade inglesa, havia disponibilidade de capitais para investimento na indústria. O cachorro acabou de latir ali, não sei se vocês ouviram, mas vamos tocando o barco aqui. Pois bem, acontece um longo processo, desde o século XVI, que é o chamado êxodo rural, quando camponeses começam a deixar o campo em direção à cidade, seja por aumento da demanda de mão de obra nas manufaturas, seja porque os campos começam a ser cercados. Depois da reforma anglicana, muitas terras que pertenciam à Igreja Católica passam para a coroa britânica e ela começa a privatizar. A privatização dos campos faz com que muitos camponeses percam seus espaços para trabalhar, e aí eles se veem forçados para saírem de lá e para irem para os centros urbanos, para trabalhar na manufatura ou em outros serviços. Então havia uma disponibilidade de mão de obra para trabalhar tanto na manufatura quanto posteriormente na maquinofatura. Beleza? Lembrando que é o seguinte, essa mão de obra abundante, ela não é uma coisa assim tão tranquila, ela não acontece, a disponibilidade de mão de obra, ela não é um movimento tranquilo, porque a saída de pessoas, de grupos de pessoas do campo para a cidade, impacta diretamente na dignidade dessas pessoas que saem do campo, etc, etc. Tanto é que surgem movimentos que serão importantes politicamente depois, quer dizer, foram importantes politicamente no século XVII, como os Levelers and Diggers, que eram grupos que queriam melhorias, queriam reformas na estrutura fundiária da Inglaterra, queriam ter acesso à terra, queriam ter melhores condições de vida, ou melhores condições para que eles conseguissem ter acesso à terra, para produzir os seus bens, enfim. Então, a expulsão, entre aspas, dos camponeses, ela não é uma situação, não é um evento pacífico. Ele acontece sob muita revolta, inclusive. Tá? Os camponeses eles se organizam e tentam conquistar um pedaço de terra para continuar morando no campo, porque afinal de contas era aquilo que eles estavam acostumados a fazer. Bem, Inglaterra tinha meios de transporte, ela se especializou na fabricação de navios e no comércio marítimo, lembrando que os atos de navegação eles foram muito importantes para que a frota marítima inglesa se aumentasse bastante, ou melhorasse bastante. Então a Inglaterra tinha ali os meios de transporte para levar produtos para diversos lugares do planeta. E depois a Inglaterra vai investir bastante, sobretudo na locomotiva a vapor, também para conectar produção e mercado. A Inglaterra tinha mercado consumidor em todo o mundo naquele momento, no século XVIII, é um pouco exagero, mas ela tinha bastante mercado consumidor em diversos lugares. Haja vista que naquele momento estava acontecendo o chamado comércio triangular, e aí a Inglaterra levava produtos manufaturados para a África, para a América, para o Caribe e por aí vai. Então ela tinha bastante mercado consumidor e, portanto, havia demanda para a sua manufatura. E aqui é o ponto principal, é a questão da estabilidade política. Obviamente todo sistema político ele tem problemas, mas após a Revolução Gloriosa e após a assinatura da Declaração de Direitos, do Bill of Rights, a Inglaterra passa a ter uma monarquia parlamentar e, sobretudo, o parlamento, formado principalmente porque o parlamento britânico, o parlamento inglês, ele é bicameral. Significa que ele tem a Câmara dos Lordes, que é ligada à nobiliarquia tradicional, e tem a Câmara dos Comuns, que é formado basicamente por burgueses. E a Câmara dos Comuns ela tem uma forte atuação nos rumos da política e da economia da Inglaterra e vai fazer leis para beneficiar o empreendimento. Então, a estabilidade política e, sobretudo, o aumento do poder do parlamento cria as condições para que a Inglaterra pudesse ser um ambiente onde acontecesse a Revolução Industrial.
E, finalmente, a moral protestante. A moral protestante tem a ver com a ideia puritana, que é calvinista, de que a produção ou o sucesso material ele tem a ver com a predestinação. Então, se a pessoa é bem-sucedida materialmente, significa que é uma pessoa escolhida por Deus. E essa moral protestante, então, ela dá uma tranquilidade de consciência para os empresários, para os investidores, investirem, ganharem dinheiro, terem prosperidade, porque afinal de contas seria um sinal da graça de Deus em sua vida. Então, todas essas condições sociais, econômicas e morais, religiosas, criam um ambiente e que explicam o porquê que a Inglaterra foi o país pioneiro na Revolução Industrial. Edmar, os outros países não tinham essas mesmas condições. Os outros países poderiam ter uma ou outra, mas todas reunidas só a Inglaterra tinha. Tá bom? Esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu precisaria falar desse assunto. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, manda sinal de fumaça, manda mensagem que eu estarei disponível aí para responder a todas as perguntas, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem bem, fiquem saudáveis e até a próxima, gente. Um abraço, até mais. Tchau!